capítulo da Dora hoje. Então, pessoal, retomando a nossa leitura das histórias clínicas do Freud, no PDF nós estamos na página 56, mais precisamente no parágrafo que inicia aprendi a ver essas relações amorosas, que é mais ou menos no meio da página. Então, vamos lá. Aprendi a ver essas relações amorosas inconscientes entre pai e filha, mãe e filho, conhecidas por suas consequências anormais, como o quão precocemente se faz valer a atração sexual entre pais e filhos. E mostrei que a fábula de Édipo deve provavelmente ser entendida como a elaboração poética do que há de típico nessas relações. Essa inclinação precoce da filha pelo pai, do filho pela mãe, da qual provavelmente se encontra uma pista clara na maioria das pessoas, deve necessariamente ser suposta mais intensa desde o início. No caso das crianças, constitucionalmente destinadas à neurose de amadurecimento precoce e famintas de amor. Pessoal, aproveito para abrir um parênteses aqui. Eu conversava com uma colega nossa sobre a biografia do Freud, escrita por Peter Gay. Por muitos autores da psicanálise, é a biografia mais fidedigna e talvez a obra mais completa biográfica a respeito do Freud. O autor, o Peter Gay, dá a entender que o pilar da teoria psicanalítica inicia a partir da morte do Jacob Freud, portanto, pai de Freud, 1896. Então, a partir de 1897, Freud começa a trocar, manda algumas cartas, inclusive, para o Fliess, na qual ele fala sobre a culpa do sobrevivente, fazendo nitidamente uma referência ao filho que sobrevive e ultrapassa o pai, fala desse amor pela mãe, né? Então, por isso, vocês vão encontrar alguns autores falando que, bom dia, Rejane, que o start da psicanálise foi em 1897 e não em 1900. Né? E o Peter Gay dá a entender que tudo inicia a partir da morte do Jacob Freud, no qual o Sigmund começa a refletir cada vez mais sobre essa relação que ele tinha por essa mãe. Bom dia, Diego. Diego, feliz aniversário atrasado em um dia. Obrigado, Michel. Destacam-se, então, certas influências que aqui não abordaremos, que fixam a moção amorosa rudimentar ou fortalecem-na a ponto de esta, ainda na infância, ou apenas a partir da puberdade, dar origem a algo que é equiparável a uma inclinação sexual e que, como esta, reivindica para si a libido. As circunstâncias externas, no caso de nossa paciente, não são exatamente desfavoráveis a uma hipótese como essa. Sua constituição sempre a atraíra para o pai. No caso, o primeiro amor, né? Algo mais precoce. Então, tudo é esse deslocamento para o amor mais antigo. Seus inúmeros adoecimentos necessariamente intensificavam sua afetuosidade por ele. Em algumas doenças, nenhuma outra pessoa, a não ser ela, era autorizada por ele a realizar as pequenas tarefas de assistência ao enfermo. Orgulhoso de sua inteligência precocemente desenvolvida, ele já recrutara ainda uma menina como confidente. Com o aparecimento da senhora K, ela, na verdade, não a mãe, fora desalojada, verdrangt, de mais uma posição. Vamos ver o que ele quer dizer com isso.
Na frase acima, o verbo utilizado por Freud é o mesmo utilizado em outros contextos como significado de recalcar. Pessoal, alguém quer pontuar algo sobre esse primeiro parágrafo que é bem rico e bem interessante para nós pensarmos? Alguém gostaria de pontuar algo? Para mim, me chamou muito a atenção o foco que Freud dá sobre esse primeiro amor, esse deslocamento da Dora para esse amor infantil. Pelo que eu estou entendendo aqui, gostaria de ouvir os colegas, ela se sente atraída, pelo menos nessa leitura, pelo o senhor K, não podendo, ela recalca, e ela desloca para o amor mais antigo dela, que no caso é o pai dela, né? Que daí, por sua vez, ela que era tão especial, que cuidava desse pai, que era confidente desse pai, esse pai recebe a senhora K, o que, por sua vez, desaloja, o que no caso não é a mãe da Dora que está em questão, mas a Dora tem em questão que é ela que se torna desalojada em decorrência da senhora K. É uma das leituras que podemos fazer. Vocês veem dessa forma também o que os colegas observam? Alguém gostaria de pontuar? Né? Para mim, é essa impressão que eu tenho desse curto trecho aqui. Estamos falando desse retorno dessa libido para o amor infantil que ela tinha. Quando comuniquei a Dora que eu teria necessariamente de supor que sua inclinação pelo pai já tinha desde cedo o caráter de um enamoramento total, ela na verdade deu sua resposta habitual. Não me lembro disso. Mas imediatamente relatou algo análogo sobre sua prima, pelo lado materno, de 7 anos, na qual, com frequência, acreditava enxergar como que um reflexo de sua própria infância. A pequena havia testemunhado novamente uma acalorada discussão entre seus pais e sussurrou no ouvido de Dora, que fora visitá-los após o ocorrido. Você não faz ideia de como odeio essa pessoa, apontando para a mãe. E um dia, quando ela morrer, vou me casar com o pai. Estou acostumado a ver nessas súbitas ocorrências, aí falem, que trazem algo afinado com o conteúdo de minha afirmação. Uma confirmação que vem do inconsciente. Nenhum outro sim, entre aspas, se deixa ouvir a partir do inconsciente um não, entre aspas. Inconsciente absolutamente não existe. Pessoal, aqui a gente está vendo um conflito dos. O Freud fala muito, a escuta freudiana, o Salman Akhtar bate muito sobre isso, é a escuta da desconfiança, que se não, no final quer dizer um sim. Né? É um ponto de conflito da teoria do Freud com os pós-freudianos, como um Winnicott, como o próprio Ogden, como, sobretudo, Ferenczi, né? São autores que não vêm por esse lado. Né? O Freud já vinha nessa escuta do não, está dizendo não, está rolando sim em algum lugar aqui. Então, durante anos, esse enamoramento pelo pai não se manifestara. Ao contrário, durante longo tempo, ela estivera mais cordial, na mais cordial harmonia com a mesma mulher que a desalojara, Verdrenget, junto ao pai. E como sabemos por suas autocensuras, ainda favorecer a relação desta com ele. Portanto, esse amor havia sido reavivado recentemente, e se esse era o caso, estamos autorizados a indagar com que fim isso aconteceu. Pelo visto, como sintoma reativo para reprimir outra coisa que, portanto, ainda era poderosa no inconsciente. Da forma como as coisas se encontravam,
tive de primeiramente pensar que o amor pelo Sr. K seria essa outra coisa reprimida. Vi-me obrigado a supor que o seu enamoramento ainda perdurava, mas que encontrava, desde a cena do lago, por motivos desconhecidos, uma forte resistência de sua parte, e que a moça teria desencavado e reforçado a antiga inclinação pelo pai. Ó, mais ou menos o que eu estava dizendo, né? A partir desse algo desconhecido, vamos partir do pressuposto de um certo recalque, ela teria desencavado, ou seja, retornado, deslocado o amor primeiro pelo pai. Para não ter, por favor, Diego. Tá parecendo para mim assim, não sei se estou falando errado, né, mas eu vou arriscar, que ela tava com esse investimento, né, dessa libido ao Sr. K, e essa parte narcísica dela, né, com essa libido, e não teve retorno e ela voltou pro pai, né? Na verdade, se eu não estou equivocado, é, eu acho que a questão não foi nem o retorno dele, eu acho que a questão foram os impedimentos que ocorriam, né? Mas eu não tenho certeza se não tinha retorno, não. Me parece que ele estava investindo nela sim, tá? Eu acho Não, que mas era. tipo, eu tô Pode falando falar. assim da questão da culpa dela, né? O retorno por causa da culpa dela, nesse Ok, sentido, né? Porque ela ok. não poderia ter nada com ele, né? Perfeito. Eu leio indo para esse lugar também, tá, Diego? Pelo menos eu tô com essa sensação enquanto eu leio. É, compactuo com a tua hipótese. Para não ter, para não ter de perceber nada em sua consciência sobre o amor de seus primeiros anos de mocidade, o qual se tornara penoso para ela, em seguida também consegui discernir um conflito que bem se prestava a destroçar a vida anímica da moça. Ou seja, tem mais alguma outra coisa aqui. Por um lado, ela sem dúvida estava lamentando muito ter recusado a proposta desse homem, de cuja pessoa ela sentia falta e dos pequenos sinais de sua afeição. Por outro lado, poderosos motivos entre os quais era fácil adivinhar o seu orgulho opunham-se a essas moções de ternura e de nostalgia. Desse modo, logrou convencer-se de que nada mais tinha a tratar com a pessoa do Sr. K. Esse foi o seu ganho nesse processo típico de recalcamento. E, todavia, para se proteger do enamoramento que constantemente acossava a consciência, teve de evocar e exagerar a inclinação infantil pelo pai. O fato de ela, então, estar quase incessantemente dominada por uma exacerbação ciumenta parecia ser suscetível a mais uma determinação. O fato de eu, com essa exposição, haver provocado em Dora a contradição mais decisiva não contradizia em nada a minha expectativa. O não, entre aspas, que se ouve do paciente, depois de primeiramente ter apresentado a sua percepção consciente, o pensamento recalcado não faz senão constatar o recalcamento e seu caráter decidido, medindo, por assim dizer, a sua intensidade. Ou seja, quanto maior a intensidade, maior a probabilidade desse não surgir. Se não se entender esse não, entre aspas, como a expressão de um juízo imparcial, do qual o paciente nem sequer é capaz, mas se passar por cima dele e se continuar o trabalho, logo surgirão as primeiras provas de que não, né, entre aspas, nesse caso, significa o desejado sim. Ela admitiu que não poderia estar zangada com o Sr. K.
tanto quanto ele tivesse merecido. Ela contou que um dia encontrara o Sr. K na rua, quando ela estava em companhia de uma prima que não o conhecia. De súbito, a prima exclamou: Dora, o que é com você? Você ficou pálida como um cadáver. Ela própria não sentia nada dessa alteração, mas precisou me ouvir dizer que o jogo fisionômico e a expressão de afeto obedecem muito mais ao inconsciente do que ao consciente, e que são traiçoeiros para o primeiro teste. Pessoal, então é interessante esse aspecto. Eu lembrei de uma aula que eu tive na linha lacaniana, e que uma professora dizia: é, o inconsciente é isso que se manifesta no rosto, se manifesta na hora, né? E aí a gente tem bem essa questão fisionômica que o Freud nos fala. Alguém quer pontuar algo até aqui? Algum insight que vocês tiveram? Por favor, Luciana. Eu acho legal a gente falar aqui do próprio complexo de Édipo, né? E as funções do complexo de Édipo, né? Porque aqui para mim está muito marcado isso, né? A menina, né? Ela é castrada, teoricamente, ela é castrada ali pela mãe, né? E a mãe, nesse caso da Dora, é uma mãe muito passiva, muito ausente, né? É um personagem que, quando aparece, né? A gente nem sente muita falta dela ali, né? Contando a história, né? E aí ele se projeta como a mulher do pai, na verdade. Como ela não consegue, e ela tem essa investida do senhor K nela, e ela é uma adolescente, é claro que vai existir libido, vai existir o primeiro contato, né, com a questão de prazer, de pulsão e tudo mais, porém, lá na frente, eu acredito que ficar mais claro que para que isso aconteça, para que ela tenha o amor do pai, ela vai ter que estar no lugar de uma mulher, né? E aí ela tem a investida ali com a senhora K. Eu acredito que isso ainda vai aparecer aqui, né? A questão edípica, né? De uma forma inversa, justamente por essa mãe tão omissa, né? Pouco castradora, né? O Não, que e você bem acha disso? pontuado, bem pontuado por ti, inclusive, né, Luciana? Fica muito latente essa teoria edípica que o Freud vai chancelando, vai confirmando, dando o exemplo da prima, né? Sob a hipótese dele dizendo exatamente o ódio que essa prima tem pela mãe. O que, por sua vez, a Dora, ela não foi desalojada pela mãe, né? Ela é desalojada depois pela senhora K, porque a mãe é essa figura que não é castradora, né? E em algum momento, quem atende na clínica vai passar por casos em que figuras maternas não castradoras tornam filhas as esposas dos pais, do pai, no caso, né? Então é bem essa questão da Dora, né? Isso que tu disseste faz sentido, e acho que também vai abrir uma outra vertente de leitura. O Augusto enfatizou muito sobre uma leitura mais na questão homoafetiva da Dora para com a senhora K. Sim, Também bem vai surgir interessante. isso. E que daí agrava muito a situação, né, Luciana? Porque daí ela é desalojada pelo pai e ela é abandonada para a senhora K. Lembrando que a senhora K, a gente viu durante alguns trechos que havia uma proximidade das duas. As duas dormiam juntas também, no mesmo quarto, alguma coisa assim. Então, nota que a Dora, ela é desalojada ou abandonada pelos dois lados, porque a mãe, ela quase realmente não fala. Sim. Mas eu acho que faz muito sentido o que tu trouxe, sim, né? Também ter essa percepção. Onde que eu parei aqui? Deixa eu ver o que o Diego colocou aqui. Será que esse investimento pelo senhor K que não deu certo, depois pelo pai que não deu, não acabou indo para a senhora K? Quem sabe, né? Pode ser também, mas vamos ver o que o Freud tem a nos dizer a partir disso tudo. Ah, deixa eu só ver onde que eu parei. Pessoal, se vocês quiserem
Me auxiliar Ali nos aqui. números romanos, eu acho. Na determinação, Natália, é isso? Não, aqui, ó. Quando vai começar em outra ocasião, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ah, perfeito, aqui. Obrigado, Natália. Agora já estou em ordem. Pronto. Em outra ocasião, veio ter comigo, após vários dias de constante boa disposição, ostentando um péssimo humor, para o qual ela não tinha explicação. Deixou claro que naquele dia estava muito contrariada. Era o aniversário do tio e não se resolvia a parabenizá-lo, não sabia por quê. Naquele dia, a minha arte interpretativa ficou embotada. Deixei-a continuar a falar e, de repente, ela lembrou que naquele dia também era o aniversário do Sr. K, o que eu não perdi a chance de utilizar contra ela. Então também era difícil explicar por qual motivo os ricos presentes por ocasião de seu próprio aniversário, ocorrido alguns dias antes, não lhe tinham causado nenhuma alegria. Faltava um presente, o do Sr. K. Um presente que, evidentemente, em outros tempos, foram mais valioso para ela. Nesse interim, ela ainda continuou insistindo durante um longo período em contradizer minha afirmação, até que foi fornecida a prova decisiva de sua exatidão quando se avizinhava o término da análise. Agora, preciso fazer menção a mais uma complicação, a qual eu certamente não concederia nenhum espaço se, na qualidade de poeta, eu inventasse um semelhante estado anímico para uma novela. Em vez de analisá-lo na qualidade de médico, o elemento a que agora apontarei só vai turvar e borrar o conflito, belo e digno de poesia, que nos é lícito supor em Dora. Esse elemento seria justificadamente vítima da censura do poeta, que, na verdade, acaba por simplificar e abstrair quando se apresenta como psicólogo. Mas, na realidade que me esforço em descrever aqui, a regra é a complicação dos motivos. A acumulação e combinação de emoções anímicas, em suma, a sobredeterminação. Eis um outro conceito freudiano também que a gente vai visitar bastante. Sobredeterminação, tá? Por detrás do curso hipervalente de pensamento que se ocupava com relação do pai com a senhora K, também se escondia de fato uma moção de ciúme cujo objeto era essa mulher. Estamos chegando naquela parte, por deveras, por muitos tidas como polêmica, que o nosso Augusto estava nos trazendo várias vezes aqui. Uma moção, portanto, que só podia basear-se na indicação pelo mesmo sexo. É conhecido de longa data e foi muitas vezes destacado que, em meninos e meninas, nos anos da puberdade, mesmo em casos normais, se podem observar claros indícios da existência de inclinação pelo mesmo sexo, ou seja, a adolescência como sentimentos muito intensos. A amizade entusiástica por uma colega da escola, com juras, beijos, a promessa de eterna correspondência e com toda a suscetibilidade do ciúme, é a precursora comum do primeiro enamoramento mais intenso por um homem. Sob condições favoráveis, a corrente homossexual, com frequência, então desaparece por completo. Lembra que nesse primeiro período, Freud, nas cartas trocadas com Fliess, ele dizia que somos bissexuais até a adolescência, né? Nos casos em que não se configura a felicidade do amor por um homem,
ela volta à frequência a ser despertada pela libido em anos posteriores e é ampliada até esta ou aquela intensidade. Se isso tudo pode ser facilmente constatado em pessoas saudáveis e em conexão com as observações anteriores sobre a melhor formação dos germes normais da perversão nos neuróticos, devemos também esperar encontrar uma disposição homossexual mais forte em sua constituição. E deve, com certeza, ser assim mesmo, pois nunca passei por nenhuma psicanálise de um homem ou de uma mulher sem ter de levar em conta uma corrente homossexual bastante significativa como essa. Quando em mulheres e garotas histéricas, a libido sexual dirigida ao homem sofreu uma enérgica repressão, a libido dirigida à mulher encontra-se regularmente reforçada por um sucedâneo e até mesmo parcialmente consciente. Colegas, alguém quer pontuar alguma impressão de vocês referente a esse parágrafo? Sigo mais um pouco então. Não continuarei abordando aqui esse importante tema, imprescindível especialmente para o entendimento da histeria masculina, porque a análise de Dora chegou ao final, sem que ela pudesse lançar luz sobre essas circunstâncias do seu caso. Mas convém lembrar aquela preceptora com quem ela, no início, vivia em íntima troca de ideias até perceber que não era por causa de sua própria pessoa, mas de seu pai, que aquela mulher a estimava e a tratava bem. Deixa eu ver o que escreveram aqui para nós, colegas. O Diego contribuiu aqui conosco. A sobredeterminação é um conceito freudiano que explica como uma única formação do inconsciente, como um sonho, sintoma neurótico, o ato falho, é causada e atravessada simultaneamente por múltiplos fatores e significados. Não é uma causa única, tá? É multi. Em vez de uma relação direta de causa e efeito, logo psicanálise não é fenomenológica, o inconsciente opera como uma teia complexa de sentidos sobrepostos. E é isso. Um lugar que vocês podem pesquisar também, lembre-se sempre, é o dicionário do Laplanche Pontalis. É um dos melhores dicionários ou vocabulários psicanalíticos, tá? Vamos voltar aqui. Tratando bem, forçou-a, então, a deixar a casa. Também se detinha com acentuada frequência e especial ênfase no relato de outro afastamento que até mesmo a ela parecia enigmático. Com sua segunda prima, a mesma que mais tarde se casaria, sempre se entendera especialmente bem e com ela compartilhara todos os segredos. Agora, quando o pai, pela primeira vez após a interrupção da visita no lago, estava retornando a B, e Dora, naturalmente, recusava-se a acompanhá-lo, essa prima foi convidada a viajar com o pai e aceitou o convite. A partir daí, Dora sentiu esfriar seu entusiasmo pela prima, admirando-se, ela própria, de como ela passara a lhe ser indiferente, embora, na verdade, admitisse que não poderia fazer a ela nenhuma grande reprimenda. Essas suscetibilidades me levaram a perguntar qual tinha sido a relação com a senhora K até o rompimento. Fiquei sabendo, então, que a jovem senhora e a menina, que ainda não era adulta, haviam vivido ao longo de anos na sua maior intimidade, quando estava hospedada na casa dos K.
Dora compartilhava do dormitório da esposa. O marido era desalojado. Ela era a confidente, a conselheira da esposa em todas as dificuldades de sua vida conjugal. Não havia nada sobre o que não conversassem. Medeia, Medeia ficava muito satisfeita por Creusa atrair para si ambos os filhos. Deixa eu ver o que consta aqui, pessoal, no 23. Ah, Medeia, não é Medeia, Medeia. Vê-se acima uma clara referência ao mito de Medeia, que também foi representado por Eurípides, parte integrante do cânone das tragédias gregas. Olha como Freud traz filosofia. Em sua trajetória de vida, de vingança, Medeia, que já matara o pai e o irmão, e fora cúmplice do roubo do velo de ouro, perpetrado por Jasão e pelos argonautas. Envolveu-se amorosamente com Jasão. Toda a vida o herói da Tessália, por interesse em obter asilo político, acaba casando-se com Creusa, filha do rei Creonte, para se vingar do amado. Medeia mata a rival, o rei Creonte e seus dois próprios filhos que tivera com Jasão. Nada fez para perturbar o contato entre o pai dessas crianças e a moça. De que maneira Dora logrou amar o homem sobre quem sua querida amiga era capaz de dizer tantas coisas más? Eis um interessante problema psicológico que, sem dúvida, se resolve quando se compreende que no inconsciente os pensamentos habitam de modo especialmente confortável uns ao lado dos outros, e que até mesmo opostos se toleram sem conflito, o que, na verdade, com bastante frequência, permanece assim até mesmo no consciente. Colegas, alguém quer pontuar algo? Dúvidas? O que vocês me dizem? Ninguém ainda? Então, vou lendo mais um pouco. Na hora que alguém tiver alguma consideração só a fazer, só erga a mão. Quando Dora falava sobre a senhora K, elogiava seu corpo encantadoramente branco, em um tom que era mais apropriado a uma enamorada do que a uma rival derrotada. Mais melancólica que amarga. Contou-me de outra feita. Estar convicta de que os presentes que o pai lhe trouxera haviam sido providenciados pela senhora K, pois ela reconhecia seu gosto. Em outra ocasião, ressaltou que, pelo visto por intermédio da senhora K, ganhara de presente joias muito parecidas com aquelas que vira com a senhora K, as quais, naquele momento, desejou em voz alta possuir. Na verdade, preciso dizer absolutamente que não escutei dela nem sequer uma palavra dura ou aborrecida contra aquela mulher. Embora do ponto de vista de seus pensamentos hipervalentes, ela devesse ver nela a autora de sua infelicidade. Ela comportava-se de modo inconsequente, mas a aparente inconsequência nada mais era que a expressão de uma complicadora corrente de sentimentos, pois como amiga, amada, com tanta exaltação comportara-se contra ela. Após Dora haver representado sua acusação contra o Sr. K, e este ter sido convocado pelo pai por escrito para lhe dar satisfações, ele primeiramente respondeu com reafirmações de seu apreço.
prontificando-se a ir à cidade da fábrica. Para esclarecer todos os mal-entendidos, algumas semanas mais tarde, quando o pai conversou com ele em B, já não se falou mais de apreço. Ele depreciou a garota, apresentando um triunfo. Uma garota que lê livros dessa espécie e interessa-se por coisas dessa natureza não pode exigir nenhum respeito de um homem. Portanto, a senhora K a havia traído e denegrido. Vamos ver aqui de novo se tem alguma coisa relevante para nós. Ou só tradução? Não, só tradução. Voltamos. Só com ela falava sobre mantegasa e sobre temas embaraçosos. Tratava-se novamente do mesmo caso que o da preceptora. Também a senhora K não a amara pela sua pessoa, mas por causa do pai. A senhora K havia sacrificado inescrupulosamente para não ser incomodada em sua relação com o pai. Talvez o fato de essa afronta a afetar fosse, do ponto de vista patogênico, mais eficaz do que a outra que ela usava para esconder a afronta de o pai a vê-la sacrificado. Acaso aquela amnésia tão obstinadamente perseverante a respeito das fontes de seu conhecimento embaraçoso não estaria apontando diretamente para o valor emocional da acusação e, consequentemente, para a traição da amiga? Só um pouco. Portanto, creio não estar equivocado com a suposição de que o curso hipervalente de pensamentos de Dora, que se ocupava com a relação do pai com a senhora K, estava destinado não apenas a reprimir o amor outrora consciente pelo Sr. K, mas também ocultar seu amor pela senhora K, inconsciente em um sentido mais profundo. Em relação a esta última corrente, o curso hipervalente de pensamento se encontrava em conformidade com a oposição direta. Sem cessar, ela se dizia que o pai a tinha sacrificado por essa mulher, demonstrava em alto e bom som que não lhe concederia a posse do pai. E assim ocultava de si o oposto, ou seja, que ela não podia conceder ao pai o amor dessa mulher e que não tinha perdoado a mulher amada pela decepção com a sua traição. A moção de ciúme da mulher estava acoplada no inconsciente a um ciúme semelhante àquele sentido por um homem. Essas correntes de sentimentos masculina, ou melhor dito, ginecofílicas, devem ser consideradas típicas da vida amorosa inconsciente das moças histéricas. Colegas, comentários, porque chegamos ao final do primeiro trecho aqui, né, da parte 1, e falando exatamente daquele tema sobre uma outra hipótese em questão, né? Que é essa hipótese da atração dela não só pelo pai, pelo senhor K e talvez até pela senhora K também. Né? Algum colega quer pontuar algo, algum insight que teve? O que vocês me dizem? Alguém tem algo a dizer? Oi, Luciana, por favor. Não, é só a gente pontuar essa questão de que o quanto ele não se aprofunda, né, nessa questão da homossexualidade em si, né? Ele continua muito naquela questão edípica mesmo, dela com o amor do pai, mas ele não se aprofunda na possibilidade homossexual dela, né? E aí, pensando na questão transferencial, né, do analisando com o analista, quem era Freud para Dora? Sabe? Porque essa menina, ela vive muitos desmentidos, né? Então, a gente tem aí 3 homens e 2 mulheres, né?
A gente tem aí o pai, a gente tem a própria mãe, a gente tem o pai, a gente tem o Sr. K e a gente tem o Freud como analista, né, revivendo essa história com ela. Né, e a gente tem a mãe omissa, aí a senhora K manipuladora. Vamos colocar assim, manipuladora para conseguir o que ela deseja, né, da menina em relação ao pai, psicanálise selvagem aqui, né? Enquanto essa menina ficou no meio do caminho, né, sem ser ajudada, porque acho que Freud estava muito mais preocupado a escrever uma teoria do que cuidar de fato, né, dela em si. É a minha sensação. E estava muito no início a própria psicanálise, né? Então era tudo muito ele construindo a teoria enquanto. Por isso que a gente sempre enfatiza. Eu já vou passar para a Rita e ler o que a Natália colocou. Por isso que a gente sempre enfatiza. A psicanálise, ela é uma teoria, ela é uma praxis, na verdade, né? Ela é da prática para a teoria e não teoria para a prática. Se a gente se ater exclusivamente a livros, a gente não pega essas nuances. O próprio Freud vinha nessa pegada. Né? E se o inconsciente se estrutura como linguagem, agora estou falando pelo Lacan, e a linguagem que um dia foi vossa mercê, depois se tornou você, e hoje a gente vê no WhatsApp o VC, a linguagem muda, os nossos hábitos vão mudando também. Né? Então, eu vou ler aqui a Natália, e depois passo para a Rita, e depois leio do Diego. Chama a atenção como o pai se basta com a conversa com o Sr. K e não deixa a Dora nomear essa situação. É bem esse ponto, né, Natália? Não havia voz para ela. Esse é um ponto que foi muito frisado, inclusive pelo Freud, na questão das histéricas. Rita, por favor. E eu vejo que a Dora, ela foi prematuramente, né, tomando a responsabilidade de adulto. Ela foi tratada como adulto pelo pai doente, aí a senhora K tomou conta das crianças, e ela não tinha ainda digamos assim, um estofo para estar simbolizando isso. E tudo isso foi, que não foi simbolizado, acabou sendo somatizado e concluiu-se na histeria. Faz sentido, Rita. Faz sentido que tu pontuou para nós aqui, sim. Pelo menos eu acredito que faz sentido. O Diego, por sua vez, escreveu aqui: o pai faz isso pelo que ele tem com a senhora K. Acho que ele não quer perder e sacrifica a própria filha. Talvez sim, talvez não. Vamos deixar em suspenso no ar. Pessoal, terminamos então alguns minutinhos antes do usual, em decorrência para não iniciarmos um outro capítulo e não dar conta de nós conversarmos. Né? Então já andamos mais um pouquinho e vamos, a semana que vem, retornar a O Primeiro Sonho, e que é um trecho também bem relevante. Colegas, amanhã nós temos então a nossa leitura do Winnicott, Brincar é a Realidade, às 8 da manhã. É aberto a todos os colegas, não há investimento financeiro. Só o investimento pagamos com o nosso tempo. E às 8 da noite aí nós temos a nossa turma de supervisão. Convido quem é estudante pode participar como ouvinte e naturalmente amadurecer sua escuta. Enquanto os mais experientes podemos fazer o clássico rodízio de casos, no qual trabalhamos juntos, tá? Amanhã à noite temos o primeiro. Quarta de manhã, além do princípio do prazer, e à noite o nosso curso sobre inconsciente frente às diversas escolas psicanalíticas. Dados os recados paroquiais, bom dia a todos e bom jogo do Brasil. Bom dia, Michel. Bom dia, gente.